É muito bom nós estarmos aqui hoje para exaltar o nome do Senhor, mas também para aprender os propósitos de Deus para a nossa vida. Quero convidar você a compartilhar esse link. Mande para alguém, mande para pessoas que Deus vai trazer à sua mente. Você pode compartilhar também motivos de oração. Nós estaremos orando juntos aqui e nós vamos aprender da palavra de Deus, de que Deus ele é um Deus que está presente em todo o tempo. Ele é Deus que está presente no meio da dor. Você crê nisso? E nós vamos orar agora clamando para que o Espírito Santo de Deus fale conosco de uma forma especial. Pai querido, obrigado por esse tempo. Eu oro por cada pessoa que está conectada, Deus. Que o Teu Espírito fale ao coração dessas pessoas, Deus. E que sejamos desafiados pelo Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Abatidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, estamos no pé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai cantar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. O meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo, quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Você apresentou já os seus motivos ao Senhor? Deus trouxe à sua mente pessoas, situações ou circunstâncias a qual nós devemos orar. Esse é o momento em que você vai apresentar aquilo que está aí dentro do seu coração. Sentimentos, situações, pessoas. E nós vamos clamar para que Deus haja de uma forma especial. Se você ainda não compartilhou, pode compartilhar se assim deseja, mas também pode apresentar na sua mente o seu coração, o seu motivo ao Senhor. Pai querido,
Eu oro e apresento diante do Senhor cada pedido que estão sendo feitos neste momento. Deus, visita-os de forma extraordinária. Demonstra o teu amor, Pai. Traga, Deus, arrependimento, Deus. Leve perdão, consolo àqueles que necessitam. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem respondido orações. E por crer, ó Deus, com um coração grato, nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Deus, para dizer muito obrigado. Mas também para clamar por aqueles que precisam de uma ação do Senhor. Visite-os de uma forma especial, Pai. Por isso nós nos unimos para que assim o Senhor o faça e atenda, Deus, cada pedido apresentado neste momento, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Pecado e dor, venceu a morte e
meditar na palavra de Deus, em histórias da palavra de Deus que vão nos ajudar a viver cheios da presença do Rei Jesus, do Deus Todo-Poderoso que nos ama. Você teve perdas na sua vida, sejam profissionais, sejam emocionais, sejam ali por causa de alguma luta e batalha que você enfrentou? Sempre teve vitórias? Eu e você, nós enfrentamos lutas, batalhas, alguns tiveram perdas, mudança de emprego, mas também Deus nos deu muitas oportunidades de crescimento pessoal e espiritual na presença de Deus, oportunidades de como família nós vivenciarmos mais a presença de Jesus. Quando nós enfrentamos lutas, essas lutas tendem a nos aproximar como família e nos fortalecer diante de grandes desafios. No momento de batalhas por saúde, na área da saúde, nós temos a oportunidade de crescermos exercitando a nossa fé. Muitas pessoas perderam entes queridos, talvez por causa de morte, enfermidades que veio assolando. Mas uma coisa, Deus, o Senhor, Ele esteve presente em todas essas situações da nossa vida. Nós temos muitas pessoas que foram curadas, restauradas, pessoas que tiveram oportunidades e que experimentaram milagres de Deus no seu jeito de viver a vida. Todo discípulo de Jesus precisa aprender a viver com um coração grato, porque Deus tem agido em nosso meio. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que vai mostrar a respeito de um homem de Deus temente ao Senhor que viveu e enfrentou muitas perdas, lutas, batalhas, mas ele permaneceu fiel diante de Deus, crendo que Deus estava presente. Ao olhar para a história de Jó, você seja fortalecido a viver com a certeza de que Deus está presente e de que Deus honra e honra poderosamente todo aquele que crê em seu Filho Jesus. Jó, ele enfrentou perdas de entes queridos, de bens, de toda a sua situação ali que ele vivia, mas Deus esteve presente. Palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, a partir do verso 13, vai dizer: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Já imaginou a situação de Jó? Ele está ali como se estivesse comemorando um final de ano, a sua família reunida, em banquetes ali, se alimentando, e de repente começa a chegar essas notícias de destruição, de perda, de tantas notícias ruins chegando de uma única vez, as suas criações sendo roubadas, funcionários mortos e assassinados, ovelhas queimadas, todos os seus camelos, todas as suas posses roubadas, filhos mortos. Perdeu o investimento de uma vida, os seus negócios fracassaram e de repente ele se torna uma pessoa em que, ao olhar para toda aquela circunstância, não se tenha mais alegria de viver. Dá para imaginar a situação de Jó ao receber tantas notícias? E não foram só perdas de posses e bens, ele também acabou perdendo seus próprios filhos. No versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou
para lhe contar. Dá para imaginar essa situação, um vendaval, uma catástrofe da natureza. Desabou o lugar onde que eles estavam e de repente os seus 7 filhos morrem. Jó estava diante de perdas materiais, perda de funcionários, perda de familiares. Se fosse com você uma situação como essa, como você reagiria? Como você se apresentaria no meio de tanta dor e perda? Talvez você hoje esteja vivendo momentos parecidos com esse, em que você tem perdido coisas que são importantes para você, coisas que têm feito com que o seu coração se entristeça. Mas talvez você esteja conectado neste ajuntamento, nesta mensagem, nesta noite, para se lembrar de que Deus é Deus presente, mesmo no meio de tanta coisa acontecendo. Jó buscava em Deus uma esperança. Não bastasse as suas perdas materiais, a perda dos seus filhos, Jó ainda perde a sua saúde. Capítulo 2, verso 7, a palavra do Senhor vai dizer: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre cinzas. Tanta perda, e de repente a sua saúde vai embora, completamente machucado, se coçando com um pedaço de telha, um verdadeiro estado de miséria, adoecido, não tinha mais forças para continuar. Não bastasse tanta luta, a esposa dele, vendo tanta desgraça, perde a esperança e ao invés de dar apoio e incentivo, ele recebe duras críticas e acaba ainda por se sentir ainda mais derrotado. Veja o que a mulher de Jó disse para ele no capítulo 2, verso 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Sentimento de derrota. Palavras ao redor que machucam o coração. Em algum momento da sua vida você já se sentiu assim, derrotado, sem esperança, com o coração triste, ferido, a vida se tornando amarga. Não bastasse todas estas perdas, a esposa chega para dar palavras que não abençoam, e alguns amigos que se compadecem dele em silêncio ao ver tanta desgraça. Pessoas que o conheciam, que o respeitavam. Versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. A situação de Jó talvez seja uma das situações mais difíceis que uma pessoa poderia enfrentar. Aqueles amigos sentados ao lado dele, se compadecendo da dor, da aflição, do sofrimento, das perdas físicas, mas também das dores e ferimentos emocionais dentro do coração. E mesmo vivendo tudo isso, Jó, ele reafirma sua fé no Deus Todo-Poderoso, mesmo em meio ao sofrimento. O capítulo 19, verso 25, a palavra de Deus vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, e que no fim se levantará sobre a terra. A luta era gigante, as dores, as perdas, mas a fé de Jó permaneceu, crendo que Deus, o Senhor, poderia agir diante daquela situação. Você, ao passar por lutas e batalhas na sua vida, você tem percebido a sua fé inabalável?
crendo que Deus está presente, mesmo no meio da dor, no meio das perdas, no meio da enfermidade, você consegue enxergar o agir do Deus Todo-Poderoso. É muito interessante que na jornada de Jó, revelada no livro que leva o seu nome, existem 2 capítulos em que Deus responde a questionamentos de Jó. O capítulo 38 e 41. E se um dia, ou você hoje, é uma pessoa que está passando por lutas e batalhas, leia o capítulo 38 de Jó, leia o capítulo 41, porque Deus se manifesta de forma extraordinária, falando do seu poder e daquilo que Ele é capaz. Deus começa a se revelar, falando a respeito de quem Ele é, o Criador, o sustentador, aquele que pegou o caos e transformou naquilo que nós vivemos, naquilo que nós vemos hoje. Ele transformou o nada em tudo. Ele é aquele que está presente e sustenta todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que sabe dos detalhes, daquele que supre tanto as necessidades das aves dos céus, dos animais, e que não falta nada a eles. Da mesma forma, o Deus que criou do nada tudo é o Deus que governa a nossa história. É o Deus que conhece as necessidades humanas, os detalhes da necessidade humana. E é um Deus que se importa, um Deus que é presente. E Ele se revela a Jó como esse Deus Todo-Poderoso. E ali, talvez no auge da dor e do sofrimento do coração de Jó, ele tem um encontro com Deus que traz propósito para a vida. Propósito para o momento em que ele estava vivendo, traz propósito, porque Deus é Deus de propósito e Ele age no meio da dor, Ele age no meio da alegria, mas Ele também age no meio do deserto, e no deserto nós temos a oportunidade de presenciarmos os milagres de Deus. Você já enfrentou lutas, crises que fortaleceram a sua fé? Você já percebeu Deus presente contigo, se encontrando contigo no momento da dor e da aflição? Você costuma buscar a presença de Deus e se apresentar diante do Senhor no meio das lutas que você está vivendo? Ao olhar para a dor do seu coração e para as feridas da sua alma, você que consegue enxergar a marca da presença de Deus dentro do seu coração? Se você não vive dessa forma, talvez as suas lutas e as batalhas que você enfrenta podem servir somente para amargar o seu coração e alimentar talvez um sentimento de injustiça humana que não consegue enxergar aquela situação ou naquela situação uma oportunidade de glorificar a Deus, de testemunhar do Senhor. Quando Deus nos permite passar por lutas e batalhas, Ele nos dá a oportunidade de termos uma experiência com Deus e nos encontrarmos com o Senhor mesmo no meio das lutas. A luta foi tão intensa e tão demorada que a fé de Jó começou a fraquejar. Ele quase perdeu a sua fé. Lá no capítulo 42, no verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Você já passou por lutas e em que você teve que colocar em prática aquilo que você crê? É muito comum nós termos conhecimento da palavra de Deus e saber que Deus está presente, mas só quando a enfermidade ela bate a porta do nosso coração, ou às vezes o luto, a perda de algum ente querido bate a porta do nosso coração, ou talvez um familiar que esteja envolvido com problemas de dependência química bate ao nosso coração, nós vamos ver verdadeiramente a nossa fé colocando em prática diante de situações difíceis como essa. Em outras palavras, às vezes nós temos a teoria da fé
E Deus, ao passarmos por lutas e batalhas, ao passarmos por desertos e vales, Deus nos dá a oportunidade de viver de forma prática a fé que nós professamos, o entendimento que temos do agir de Deus. Nós, ao enfrentarmos essas lutas na nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de não só ouvir falar de Deus, mas de conhecer o Deus agindo e fazendo milagres na nossa vida. Quando Jó ele diz, olha, antes os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, ele está falando de uma experiência. Ele está falando de um contato de dependência desse Deus que é poderoso, que se revelou como o supremo Senhor de tudo e de todos. E Jó começa a conhecer um Deus que antes ele não conhecia. Talvez você que esteja passando por lutas, você que esteja passando por batalhas, Deus está se revelando e dando a oportunidade de você conhecer um Deus que você ainda não conhece. Você está diante de uma situação em que você pode ver o poder de Deus agindo de forma extraordinária e não somente ouvindo que Ele é poderoso. Deus dá a oportunidade de libertar você de amarras, de pecados, de situações em que você está vivendo e de forma prática conhecer esse Deus libertador e não somente ouvir que Ele é capaz e que Ele liberta. Ao passar por lutas e batalhas, Deus dá a oportunidade de forma prática de você conhecer um Deus atuante no seu jeito de viver a vida. Ao responder de forma prática a toda essa situação que ele estava vivendo, Jó ele reconhece a ação do Deus poderoso. E mais do que isso, ele reconhece que a luta que ele enfrentou o fez aproximar-se mais de Deus, o fez aproximar-se mais do Senhor. Que Deus leve você a conhecê-lo de uma forma mais profunda, seja no meio das batalhas, ou no meio das bonanças, no meio das lutas, ou no meio das alegrias. Mas que o seu coração busque conhecer a esse Deus de forma extraordinária e profunda na sua vida. Se você é uma das pessoas que está sofrendo, Deus deseja ter um encontro com você hoje, se revelando a respeito do poder que Ele tem, para que você saiba que Ele é aquele que pode levar descanso aos corações aflitos e esperança àqueles que necessitam. Certeza de vida futura para aqueles que vivem de forma insegura, sem saber onde estão andando e caminhando nessa jornada terrena. Deus ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo, quando nós abrimos o nosso coração e convidamos o Senhor Jesus a entrar. E de repente nós estamos vivendo a nossa vida com a perspectiva da vontade de Deus. Abra o seu coração para que Deus haja de forma extraordinária, para que você viva a sua vida de uma forma diferente, com a certeza do amor de Deus, do propósito do Senhor, de que Deus é aquele que está presente e que deseja fazer coisas extraordinárias no seu coração. Romanos 8, 28, a palavra do Senhor vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o teu propósito. Creia, Deus agirá na sua vida e na sua história. Deus deseja levar você a um relacionamento tão grande, tão profundo, que vai modificar o seu jeito de viver a vida. A história de Jó não foi só de lutas e batalhas, mas Deus o honrou até o último momento. No capítulo 42, a partir do verso 10, o texto vai mostrar isso. Vai dizer, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ao final, Deus honra Jó. E é interessante
que Ele dá tudo em dobro. Deus é generoso. Deus, Ele, em sua bondade, graça e misericórdia, Ele é generoso. Ele se apresenta de forma generosa. A única coisa que não foi dobrado foram os filhos, porque esses não são substituídos. Muitas vezes nós passamos por lutas, sofrimentos, aflições e batalhas, por provações, e o nosso coração se aflige. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus o honrará. Confie no Senhor, descanse no poder de Deus, pois Ele o conhece. Se existe algo que você precisa fazer, sentimentos de culpa que talvez esteja carregando, apresente-se diante de Deus, pois Ele é fiel e justo para liberar perdão. Mas creia no amor de Deus, confie que o Senhor está agindo no presente e agirá no futuro. E um dia você perceberá os momentos em que Deus esteve presente em todo o tempo na sua vida. Por isso a palavra do Senhor para você está passando por lutas, aprenda a confiar no Senhor. Está vivenciando perdas, creia, Deus é aquele que substitui, que repara, é aquele que traz o renovo, que repara as perdas, que traz honra àqueles que o amam. Reflita sobre o seu jeito de viver a vida. Aprenda as lições que Deus deseja te ensinar no caminho da batalha. E aprenda a confiar, porque Ele está presente em todos os momentos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Resgatado fui pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo. Tu és o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado pelo teu amor. Seja-te, Deus, o meu coração. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão é de consumar e de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Jamais me calarei. Seja eu aqui,
povo a proclamar que em breve vem. Que você possa ter um encontro com Deus no meio da luta e da batalha, e essa convicção forge em você uma dependência ainda maior de Deus, em conhecer a Deus de forma prática na sua vida e não apenas de ouvir falar, de viver uma experiência extraordinária e crer no amor, na bondade e na fidelidade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo fim de semana, às 9 da manhã, com a Escola Bíblica Discipuladora e também às 19h30 aqui na nossa celebração. Deus abençoe a sua vida.